Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa classe de hoje. Nós já finalizamos o assunto sobre o arrebatamento, já finalizamos o assunto sobre a grande tribulação, e hoje nós vamos começar com um tema novo, que é o milênio, né? Também uma das doutrinas bíblicas baseadas no capítulo 20 de Apocalipse, né? Então, hoje nós vamos dar início à nossa classe do milênio, e os irmãos estão chegando, né? Então, a gente vai estar orando e vamos dar início, e os demais que forem chegando vão pegando já a coisa em andamento, ok? Mas vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe-nos na ministração, como também para que juntos possamos aprender sobre esse assunto também, que é de suma importância para que a igreja o conheça, né? Então, vamos entrar nesse tema hoje, o milênio. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia em que o Senhor nos permite estar na tua presença. Participar desta classe para nós é um grande privilégio, Senhor, porque estamos aprendendo da tua palavra, estamos nos enriquecendo espiritualmente, conhecendo a respeito das doutrinas bíblicas relacionadas ao fim dos tempos, o tempo escatológico. Por isso, Senhor, nesta hora nós oramos e te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Tome a minha vida em tuas mãos, Senhor, por favor. Guia-me pela direção do teu santo e glorioso Espírito. Capacita-me, Senhor, para que possamos ministrar sobre este assunto, ó Deus, que não é tão fácil de ser assimilado. Abençoa os nossos irmãos, abrindo as suas mentes, para que possam aprender, entender e saber a respeito desse tema, ó Deus, que também é uma doutrina bíblica com base no Apocalipse e capítulo 20. Portanto, Senhor, toma-nos em tuas mãos, abençoe aqueles que aqui conosco já se encontram e aqueles que estarão vindo posteriormente, Senhor, que possam ser, junto conosco, edificados através da tua palavra. Assim nós oramos e damos-te graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o milênio, assim como o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, também é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica incluída no termo de escatologia, né, que fala a respeito dos eventos finais. E hoje nós vamos, então, começar a conhecer um pouco sobre esse assunto. Talvez muitos já tenham ouvido falar sobre o milênio, mas talvez nunca tenham tido uma oportunidade de ouvir a respeito e participar a respeito do assunto através da leitura bíblica. Então, nós vamos ver isso hoje, começar a ver isso hoje, em nome de Jesus. Diz assim: a doutrina do milênio tem a sua base na passagem do Apocalipse, capítulo 20, segundo a qual Satanás será aprisionado e lançado no abismo por 1000 anos, e Jesus reinará na terra. Este será um período em que a humanidade viverá em uma sociedade caracterizada pela paz, liberdade, prosperidade e justiça. Ou seja, o milênio terá o seu início exatamente ao término da grande tribulação. Ao final da grande tribulação, quando se travar a batalha do Armagedon no Vale de Megido, né, onde então o exército do Senhor Jesus virá para confrontar todos aqueles exércitos do mundo, dos reinos do mundo que se uniram ao anticristo para ir contra Israel. Nesse momento, então,
O Senhor Jesus vem com o seu exército, uma batalha é travada, esses inimigos são derrotados, né? Que se unem ao anticristo são derrotados, e Satanás, ele é aprisionado por 1000 anos, trancado no abismo, acorrentado, e o abismo é selado. E aí, então, começa o milênio, onde será um reinado de Jesus na terra de forma literal, né? Jesus irá reinar na terra por 1000 anos de forma literal com a sua igreja, com o seu povo, né? Então, essa doutrina bíblica, ela tem sua base lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos, então, fazer a leitura. Você que está aí com a sua Bíblia, então vamos ver a leitura bíblica que nos dá a base para a doutrina do milênio, né? O reinado literal de Cristo, tendo Satanás preso, lançado no abismo, acorrentado e com o abismo selado para que de lá não saia por 1000 anos. E Jesus, então, reina com o seu povo na terra. Diz assim, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o milênio, ele terá o seu início exatamente no final da Batalha do Armagedon, onde então esse anjo, né, ele vem do céu trazendo consigo uma corrente e a chave do abismo. Então, Satanás é acorrentado por esse anjo, e esse anjo nós sabemos que é o arcanjo Miguel, que é conhecido como anjo guerreiro. Esse arcanjo, então, acorrenta Satanás, lança Satanás no abismo, tranca o abismo e sela o abismo para que dali ele não saia por um período de 1000 anos. E durante esse tempo, então, o Senhor Jesus reinará na terra de forma literal com o seu povo, incluindo aqueles que foram resgatados durante o período da tribulação, como nós lemos aqui. Aqueles que foram decapitados pelo anticristo por haverem recusado receber a marca da besta, né? E se submeterem ao seu governo. Então, esses também reinarão com o Senhor durante esse período de 1000 anos. Então, o milênio é exatamente isso: a derrota de Satanás, o seu aprisionamento e o reinado de Cristo na terra de forma literal, onde ele há de reinar por esse tempo com todo o seu povo, né? A sua igreja, incluindo aqueles também que foram alcançados em última instância, durante os últimos momentos da grande tribulação, que foram mortos por recusarem-se a se submeterem ao anticristo e a receberem a sua marca. Então, esses também reinarão juntamente com o Senhor e o seu povo na face da terra. Então, o capítulo 20 começa dizendo: um anjo
Um anjo que tinha a chave do abismo, que nós conhecemos que é o arcanjo Miguel. Ele é o anjo guerreiro citado sempre em conexão com a guerra. Mas dessa vez sua tarefa é infinitamente maior. Ele deve amarrar ao próprio Satanás. Naturalmente, não poderia fazer isso, exceto pela autoridade e poder de Deus, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E Cristo, o possuidor das chaves da morte e do Hades, a dimensão dos mortos. Portanto, nesta passagem, o uso dessas chaves é concedido ao elevado poder angelical por delegação divina. Ou seja, Satanás jamais poderia ser acorrentado e lançado em prisão se não houvesse alguém que tivesse recebido de Deus essa autoridade para fazer esse trabalho. Então, o arcanjo Miguel, ele recebe das mãos do próprio Senhor Jesus, porque as chaves do Hades, do lugar onde estão os mortos, está na mão do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele tomou da mão do inimigo as chaves e está com ele. Então, essas chaves que estão em poder de Cristo, pela sua vitória na cruz, agora vai ser dada ao arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel, então, vem com essas correntes celestiais, né? E acorrenta Satanás e lança ele no abismo, onde ele fica ali aprisionado por 1000 anos, fecha-se o abismo e o abismo é selado para que dali ele não saia durante esse período. Então, o arcanjo Miguel jamais poderia fazer tal coisa se não houvesse recebido de Deus autoridade e poder para isso, né? Então, se nós formos lá no livro de Apocalipse, você quer ir comigo lá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, olha o que diz aí as Escrituras Sagradas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse? Cristo, né? Aquele que vive, porque ele ressuscitou, foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando somente a palavra de ordem de Deus para vir, para que o seu povo seja arrebatado e vá ao seu encontro nas nuvens, nos ares, né? Então ele diz aqui: aquele que vive, estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essas chaves que são dadas ao arcanjo Miguel estavam nas mãos do próprio Cristo, que quando venceu Satanás na cruz do Calvário, ele desceu às profundezas e tomou, ou seja, apropriou-se das chaves que estão com ele. E no final da grande tribulação, após a batalha do Armagedon, quando Satanás for derrotado, essas chaves então serão entregues pelo próprio Cristo ao arcanjo Miguel, que então virá para abrir o abismo, acorrentar Satanás, lançar ele lá dentro e selar o abismo, ou seja, para que ele ali permaneça até que se cumpra o período de 1000 anos. Então, o milênio é uma doutrina bíblica com base no capítulo 20 de Apocalipse, onde nós já vimos anteriormente que se dará exatamente ao término da grande tribulação, né? Então, é quando essa batalha será travada, lá no chamada Batalha do Armagedon, que será travada lá no Vale de Megido. E nós já vimos na aula anterior que o derramar da última taça exatamente é para quê? Para que sequem, ou seja, temporariamente, as águas do rio Eufrates,
abrindo então o caminho para os reis do mundo, os líderes com os seus exércitos, que se unirão ao anticristo para virem à batalha contra Israel. E é nesse momento que Jesus vem, essa batalha é travada, eles são derrotados, Satanás é aprisionado e Cristo então começa o seu reinado, ou seja, o milênio, de forma literal, na face da terra, com todo o seu povo. A palavra também fala a respeito do abismo. O que é o abismo? O abismo, lugar que servirá de prisão para Satanás por 1000 anos. É realmente uma prisão contendo portas e ferrolhos. A gente vai ver isso numa referência bíblica, lá em Mateus 16, 18. Onde estão também os espíritos maus. Vamos ao livro de Judas, no versículo 6, que fala sobre isso. E Judas, o escritor, se apresenta como irmão de Tiago, sendo, portanto, irmão também do Senhor Jesus. Muitos têm a dificuldade de aceitar a prisão de Satanás no sentido literal, mas enquanto estiver preso, a terra se sentirá aliviada e terá paz. Então, o abismo, ele realmente é uma prisão. E a Bíblia diz que nesse abismo existem portas e ferrolhos. E diz mais, no livro de Judas, que não é Judas Iscariote que traiu a Cristo, senão o próprio escritor do livro, ele menciona no capítulo 1, no verso 1, como sendo ele irmão de Tiago, que vem a ser irmão do Senhor Jesus, né? Então, ele menciona, Judas, ao escrever a sua carta, ele menciona que, no capítulo 1, versículo 1, sendo ele irmão de Tiago. Então, esse Judas é o irmão de Tiago, foi o que escreveu. E Judas está aí registrado que o abismo onde Satanás será lançado realmente é uma prisão com portas e ferrolhos, e que lá estão já espíritos maus aprisionados. Vamos ler primeiro, então, vamos lá, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia sobre esse abismo, que é uma prisão, né, com portas e ferrolhos, onde Satanás será lançado, aprisionado por um período de 1000 anos, e a terra ficará livre dele e reinará, então, o Senhor Jesus em um tempo de paz e prosperidade. Diz assim, versículo 18 de Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o próprio Senhor Jesus aqui está dizendo que esse local, que é o abismo, que é onde Satanás vai ser aprisionado, e que já contém espíritos maus que lá estão aprisionados, né? Ele diz assim que é um lugar realmente que é uma prisão com portas e ferrolhos. Para a gente ver melhor isso, vamos lá então no livro de Judas, lá em Judas, na carta de Judas, versículo 6, vamos lá, Judas, versículo 6. Vamos lá, Judas, versículo 6. Aqui. Vamos lá. Epístola de Judas, lembrando que esse Judas, como diz aqui o versículo 1, que eu vou ler para os irmãos, só para que os irmãos não se confundam, esse Judas não é o que traiu Jesus. Ele mesmo, o escritor, Judas, ele se declara aqui, no capítulo 1, verso 1, como sendo ele irmão de Tiago, que vem a ser irmão de Cristo. Só para a gente ler aqui o versículo 1, para que os irmãos entendam. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai,
e guardados em Jesus Cristo. Então, o próprio escritor Judas, ele se autodeclara irmão de Tiago. Então, não confunda. Não é o Judas aqui Iscariote, não tem nada a ver com ele. É o irmão de Tiago. Então, Judas, ele escreve no versículo 6, falando a respeito do abismo, que nesse lugar, que é uma prisão, onde Satanás vai ser lançado, é um lugar que já guarda, né, espíritos malignos, né, que estão lá em algemas eternas. Versículo 6 da Epístola de Judas diz assim: e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. Ele quem? O Senhor, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, esse lugar, ele já está ocupado por esses espíritos, esses anjos, que se tornaram anjos caídos, que nós conhecemos agora como os demônios, já estão lá nesse local, como diz assim, estão guardados em trevas, em algemas eternas, reservados para quê? Para o grande dia do juízo, né? Então, o abismo que nós lemos é realmente uma prisão com portas e ferrolhos, onde será lançado Satanás, né? E que lá já existem demônios que lá estão aprisionados, ou seja, aqueles que antes eram anjos, mas que não guardaram o seu estado original, mas se rebelaram contra Deus, abandonando o seu próprio domicílio, que era o céu, para que agora estejam guardados em trevas, em algemas eternas. Então, o abismo é uma prisão, onde será aprisionado também Satanás por 1000 anos, né? Que é quando dá-se início ao milênio. Seguindo, como ocorre com as outras doutrinas relacionadas com o fim dos tempos, o milênio também tem gerado bastante controvérsia no campo escatológico. Há 3 principais interpretações acerca do milênio. A primeira é o pré-milenismo, a segunda é o pós-milenismo e a terceira é o amilenismo. Ou seja, assim como o arrebatamento da igreja e a grande tribulação existem interpretações diferentes, o milênio também não é diferente. Acontece o mesmo. Existem 3 linhas de interpretação acerca do milênio. Uma é o pré-milenismo, a outra é o pós-milenismo e a outra é o amilenismo, né? Então, vamos então ver e saber o que cada uma dessas interpretações significam. Então, nós vemos aqui que essas doutrinas escatológicas, elas são bem debatidas, elas são bem controversiais, há muitas controvérsias, muitas interpretações, e assim como nós já tínhamos visto no arrebatamento e na grande tribulação, o milênio também tem 3 linhas de interpretação sobre o milênio: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, né? Então, vamos ver o que significa o pré-milenismo. Quais são as afirmações do pré-milenismo, né? Então, vamos lá. O pré-milenismo afirma que o milênio será um reino no sentido literal sobre a terra e a sua localização central será em Jerusalém e seus arredores. E Cristo, o seu governante supremo e líder espiritual de todas as nações. Então, esta interpretação do milênio, que chama-se o pré-milenismo, eles afirmam e creem, né, que o milênio será, de fato, um reino
no sentido literal, né? Onde Cristo vai governar durante esse tempo como um governante supremo e líder espiritual supremo. Sobre quê? Sobre todas as nações. Então, a sede do governo de Cristo vai ser a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém será a sede do governo de Cristo durante o milênio, de uma forma literal. E ele vai ser não só o governante de todas as nações, como também o líder espiritual de todas as nações. E isso tem base bíblica, né, para essa afirmação. Se nós formos lá no livro do profeta Isaías, vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, vamos lá, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 3, Isaías 11, aqui, Isaías, vamos lá. 11, 3. Interpretar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Aqui, vamos lá. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 3 até o versículo 10, Isaías fala a respeito de um reinado pacífico que haverá em tempos futuros, né? Então, vamos lá. Isaías capítulo 11, por isso que o pré-milenismo creem que o reinado de Cristo durante o milênio será um reinado literal, porque algo que já havia sido antes profetizado. Então, nós vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 3 até o 10, diz assim: deletar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a sua vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então, esse reinado literal de Cristo, chamado milênio, é algo já profetizado. E você vê aqui que esses animais, ainda que sendo animais selvagens, eles viverão de forma pacífica, bem parecido com o início da criação, onde Deus criou todos os animais e Adão ele tinha autoridade sobre toda a criação, porque ainda não havia o pecado. Mas quando veio o pecado e entrou o mal, aí tudo mudou. Então, esse tempo do milênio será um tempo de Deus restaurar
tudo que foi destruído pelo pecado ao estado original. Por isso que essas feras, embora sendo animais selvagens, elas vão conviver em harmonia. Por quê? Porque durante esse tempo não existirá o mal. Satanás está trancado em prisão. E por ele estar trancado, o mal não vai estar agindo durante esse tempo. Então, vai ser um tempo de harmonia, prosperidade, muita paz e uma boa convivência, onde Cristo vai reinar com justiça. O mundo hoje, embora tenha os seus líderes e os seus governos, agem de forma injusta, mas Cristo não. Ele vai estabelecer um governo de justiça, de retidão, de fidelidade e um governo de paz, né? Onde vai ser possível toda essa convivência que Isaías já profetizou. Então, isso vai exatamente se cumprir onde? No milênio, onde Cristo irá restaurar toda a criação e ao seu estado original, né? Então, essa é a explicação, né? Então, por isso, o pré-milenista, eles creem e afirmam que o milênio será um reino literal, um reinado literal, onde Cristo será governante sobre todas as nações, o único líder espiritual, né, onde todos irão submeter a ele, e também um governo de muita paz, prosperidade e harmonia, porque o mal não existirá durante esse período, né? Essa passagem descreve que, durante o milênio, o governo de Cristo será sobre toda a extensão geográfica e política, cumprimento do propósito original de Deus, onde o homem reinava sobre toda a terra. Cristo agora recupera a autoridade que foi dada a Adão e ele a perdeu, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala-nos que Deus, quando criou todas as coisas, entregou tudo aos cuidados do homem e colocou o homem em posição de autoridade sobre toda a sua criação. Ou seja, tudo que Deus criou, Deus colocou o homem em posição de autoridade sobre toda a criação. Mas, quando o homem pecou contra Deus, ele perdeu a autoridade que tinha, dada por Deus. Então, agora no milênio, Cristo, ele recupera essa autoridade, reina, governa e restaura todas as coisas ao estado original, como Deus havia criado lá no Jardim do Éden, quando criou o homem. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, essa autoridade foi dada por Deus ao homem sobre toda a criação, né? Mas quando o homem pecou, ele perdeu essa autoridade que Deus lhe havia concedido. E Cristo agora, ao vencer a Satanás e o arcanjo Miguel, o aprisionando no abismo por um período de 1000 anos, ele estabelece o reino literal chamado milênio, junto com a sua igreja, junto com os seus, e restaura tudo que havia sido criado ao estado original. Essa é a razão pela qual Isaías ele explica que nesse tempo, por não haver o mal, porque Satanás está trancado, haverá a possibilidade de um governo de paz, harmonia, e o mal não existirá. Então, a passividade será notória
até entre os animais, por mais ferozes que eles sejam, ok? Então, é um tempo bem pacífico, né? O tempo do milênio. Vamos lá. O reinado de Cristo será estabelecido por ele mesmo, com o seu regresso à terra, com a sua igreja, sendo a sua presença o distintivo principal do seu reino, né? A abundância da vida espiritual excederá a qualquer outro nível experimentado antes pelos crentes na terra. Por estar a terra livre das maldições que hoje afetam a sua produtividade, o milênio se caracterizará por um tempo de abundância e muita prosperidade. A guerra será completamente eliminada como meio de se resolver conflitos internacionais. Ou seja, durante o período do milênio, Cristo, com a sua presença, será o próprio distintivo do seu reino. Se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 11, vamos lá. E a gente já está finalizando, para abrir depois um espaço aí para os irmãos. Vamos lá, capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 17. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, né? Onde Cristo reinará e ele mesmo será o distintivo principal do seu reino com a sua presença. Amém? Capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 15 ao 17, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfurecerão, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Ou seja, então Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15, está dizendo aqui que o Senhor, ele há de reinar, como diz aqui, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Então, isso vai acontecer exatamente nesse momento. Cristo será um governante único sobre a terra inteira, sobre o mundo inteiro, né? E ele reinará, governará com retidão e justiça, e por não existir as pragas que hoje existem sobre a terra para dificultar a sua produtividade, durante esse tempo, por não haver essas pragas, vai ser um tempo de muita produtividade e muita fartura, se nós formos lá. E diz mais que também não haverá mais guerras, né? As guerras serão eliminadas como meio de se resolver conflitos internacionais. Então, não haverá guerra, né? Ele vai governar, ele vai reger. Então, se a gente for lá no livro de Isaías, capítulo 30, vamos lá, Isaías, capítulo 30. Isaías diz que esse tempo, que é o milênio, vai ser um tempo de muita abundância, de fartura, porque a terra já não vai estar mais contaminada com as pragas que hoje existem e impedem a sua produtividade de uma forma maior. Mas nesse tempo não,
será um tempo de prosperidade, produtividade, abundância, fartura, né? Aleluia, o tempo do milênio. Lá em Isaías capítulo 30 e o versículo 23, olha o que diz aí Isaías capítulo 30 e versículo 23, diz assim: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Ou seja, Deus dará produtividade à terra, porque as pragas que hoje precisam serem combatidas com inseticidas, com um monte de procedimentos, a terra precisa ser adubada, fertilizada para produzir. No milênio, nada disso haverá. E a terra vai produzir em abundância, né? Em abundância. Será um tempo de muita abundância, produtividade e prosperidade, né? Aleluia. E não haverá mais guerras para resolver conflitos internacionais. É o que nós temos visto ao longo da história, né? Os países guerreiam entre si por causa de conflitos, né? Por causa de questões, de necessidades, ou, né, para até mesmo, às vezes, demonstrar o seu poderio bélico, né? Então, isso no tempo do reinado do milênio não vai existir. Então, se a gente for lá para a gente finalizar essa questão, a gente viu apenas o pré-milenismo. Creio que na próxima aula a gente vai ver o pós-milenismo e futuramente o amilenismo, né? Então, hoje vimos apenas o pré-milenismo. Então, Isaías, o profeta Isaías, aqui no capítulo 2, capítulo 2 e versículo 4, vamos ver aqui o que diz aqui Isaías. Capítulo 2, versículo 4. Vamos lá, aqui está chegando. Vamos lá, capítulo 2, versículo 4 de Isaías. Isaías profetiza que nesse tempo não haverá mais conflitos entre as nações, guerras para resolver problemas internacionais. Diz assim: porque Cristo julgará as causas entre as nações. Ele será o governante único, né? Capítulo 2, verso 4, Isaías diz assim, ó: ele, quem? Cristo, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, durante o milênio vai ser um governo pacífico, um governo de paz, porque por trás de toda a guerra que nós vemos hoje, o diabo sempre está por detrás dela, acionando e fustigando as pessoas para os conflitos, porque ele veio somente para isso, matar, roubar, destruir. Mas agora, durante o milênio, com ele aprisionado, o milênio vai ser um governo de paz, um governo de prosperidade, produtividade, harmonia, né? Nunca se viveu algo em toda a história da humanidade, na vida espiritual dos crentes, como há de se viver durante o tempo do milênio. Como nós já lemos, nunca nós, como cristãos, experimentamos algo tão extraordinário como vamos experimentar durante esse milênio, junto com o Senhor Jesus. Porque nós vamos estar lá, ok? Nós vamos estar lá com Ele. Aleluia. Então, irmãos, hoje, na nossa classe introdutória sobre o assunto do milênio,
Você agora já sabe que milênio é algo que vai vir, ou seja, é uma doutrina bíblica que vai se cumprir exatamente quando terminar a grande tribulação com a batalha do Armagedon, que é a batalha final. Cristo vence os inimigos, derrota Satanás, o arcanjo Miguel acorrenta Satanás, abre o abismo, lança Satanás lá dentro, sela o abismo e Cristo torna-se o rei sobre todos os povos da terra. E a sede do seu governo vai ser na cidade de Jerusalém, né? Então lá será a sede do seu governo. E durante esse tempo vai ser um tempo de governo, um tempo pacífico, um tempo de paz, de produtividade, abundância, porque o mal já não vai estar predominando entre os homens. Bom, aqui começamos a estudar sobre o milênio. Na próxima aula, veremos a posição de interpretação chamada pós-milenismo, ok? Então, a gente para aqui. Na próxima classe, nós vamos falar sobre o pós-milenismo. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Fique à vontade. Pastor. Diga. Pastor, muitas pessoas, achei tremendo, porque muitas pessoas comentam, falam, de que esses demônios, eles vão ficar presos, né? Nesse período do milênio, fala muitas coisas, assim, profecia que tem assim, falado. Então, aqui foi uma confirmação linda pela palavra, que o inimigo não vai ter acesso, né? Porque eles vão ficar presos durante esses 1000 anos, Sim. Eles não vão ter acesso nenhum. Esse tempo, a igreja já está aqui, né, pastor? Sim. Igreja, nós vamos estar aqui na terra, não é isso? Na verdade, nós vamos estar voltando com Jesus para reinar com ele o milênio. Para reinar, exatamente. Porque a igreja já está com ele e no final ele volta para a batalha e quando ele vence tudo e começa o milênio, a igreja vem para reinar com ele, junto até mesmo com aqueles que foram salvos na última hora durante a grande tribulação. Amém. Glória a Deus. Esse período que nós vamos desfrutar as bênçãos, né? Vai ser um período assim que nós nunca experimentamos aqui na Terra, o que vamos experimentar com ele durante esse tempo. Oh, maravilha. Vai ser algo assim extraordinário. Pensando, pessoas assim, não é por nada que a gente não pode ir, muitas pessoas assim, vontade de ir para Jerusalém conhecer, para nós vai ser um privilégio grande a gente desfrutar, né? Sim, sim. Pai, com o próprio Jesus ali, desfrutar as bênçãos que nós vamos ajudar. Eu creio que vai ter muito trabalho, né, pastor? Essa é a razão pela qual Satanás incita muitos povos a se levantarem contra Jerusalém, contra a cidade santa, porque ele sabe que é lá que Cristo vai reinar. E por mais que ele tente fazer alguma coisa, ele nunca vai conseguir. Nunca vai, porque nunca vai. Preparada por Deus, né, pastor? Já está preparada, Deus já determinou, já foi profetizado e vai acontecer. Ele sabe que a derrota dele é certa, mas ele procura o tempo que resta para arrebanhar o maior número de almas possíveis para levar em condenação junto com ele para o inferno, né? Essa é a grande batalha da igreja, a gente pregar o evangelho para que essas almas não sejam arrastadas por Satanás para o inferno. Amém, né? E incrível que pareça, irmã, a gente como igreja que deveríamos estar consciente dessa missão e nos fortalecer na fé e na oração para lutar contra isso, a igreja parece que está se entregando, está perdendo as forças. Eu só vejo o crente hoje dizer que está desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado nada. Tem que estar desanimado com o mundo, desanimado com o pecado. E tem que estar animado porque nós estamos caminhando para a vida eterna. Amém. Alegria, né, pastor? Alegria do Senhor. Irmão, eu fico assim impressionado como eu ouço, às vezes, da boca de pessoas cristãs confessarem isso, sabendo que a palavra dela tem poder.
quanto mais ela confessa isso, mais o inimigo vai fazer com que ela se sinta assim. Mais fraca, entendeu? mais né, fraca. Das palavras, entendeu? Que eu tô desanimado, que eu não tenho força, que eu estou esfriado na fé. Pô, vai orar, vai buscar Deus, vai ler a Bíblia, se consagra ao Senhor. A igreja tem que estar consciente que o nosso tempo aqui é um tempo tão curto como o de Satanás. E nós temos que lutar para que essas almas não sejam levadas por ele. Porque ele quer fazer isso. Né, pastor? Perdão. E outra coisa, que o Espírito Santo de Deus põe esse amor no nosso coração, sentir compaixão pelas vidas que estão sem o conhecimento da palavra, né? Sim, eu tenho orado a Deus, tá, pastor? Que Deus põe compaixão, amor no nosso coração, para a gente ama uma pessoa, a gente sabe que o perigo vai vir, nós como cristãos, nós temos que advertir, falar, fulano, é assim, assim, explicar, Jesus está vindo, isso vai acontecer, assim, assim. Se você quiser acreditar, não, você acredite, mas a verdade é essa. Não. E essas vidas libertam enquanto há tempo, né, pastor? Enquanto há tempo. Nossa família, primeiramente, né? Porque depois que a igreja for levada pelo Senhor, embora tenha os 144 mil que vão estar anunciando a palavra, mas não vai mais haver na terra a ação do Espírito Santo. Exatamente. Então, a conversão vai se tornar mais difícil. Exatamente. E os que serão salvos por quê? Porque irão se recusar a receber a marca e se submeter ao governo anticristo, serão mortos, mas serão salvos, né? Então, mas tudo vai ser mais difícil daqui para frente, quando a igreja for levada. Verdade. Que seja um despertamento, pastor, esse estudo, e seja um despertamento individualmente para cada um de nós, porque nós estamos vivendo um tempo da graça, e muitos estão desanimados agora. Misericórdia, quando vem as coisas mais pesadas, como é que vai ser? Pois é. É tempo de se agarrar com Cristo agora, ficar firme, né? Para revestir o poder de Deus, né, pastor? Eu fico assim, impressionado como é que nós, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que no Brasil não era assim, no Brasil tinha 4 cultos por semana, aqui a gente só tem um culto. Nós só temos um culto no domingo, e como tem pessoas que não aparecem na igreja, com um culto na semana. Passam, às vezes, 2 domingos, 3 domingos sem aparecer na igreja. Eu fico assim, impressionado com isso. É triste. Meu Deus do céu. Porque no Brasil a gente tinha 4 cultos na semana. Aqui só tem um, e a pessoa nem a esse único vem. Meu Deus. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo, né, pastor? Porque eu estou lendo essa lição tremendo, falando que Paulo, saindo um pouquinho só, que Paulo ia para Jerusalém, que ele sabia o que estava guardado para ele. Sim. E os irmãos falavam, Paulo, não vai, que lá você vai ser preso. Assim falando, vocês não fiquem me desanimando. Eu sei, como se diz nas nossas palavras, eu sei que eu vou ter que passar por isso. Mas quem é que dava aquela força para Paulo? É o Espírito Santo. Espírito Santo. Não, e o próprio Espírito Santo já avisava ele do que ia acontecer, ele já ia sabendo. Já ia sabendo, né, pastor? Ele disse revelação, visão de Deus, não tem como. E ele falou, você não fica chorando, querendo me desanimar, me desencorajar. Eu já estou preparado até para morrer. Falei, nossa. Não, é verdade. Paulo ele era um homem tão consciente na sua fé que ele afirmou, se eu vivo, prego, mas se eu morro é lucro. Ele sabia para onde estava indo. É assim que nós temos que fazer, né, pastor? Nós temos que viver dessa forma. Estarmos conscientes, sabendo para onde estamos caminhando. Entendeu? Exatamente. Glória a Deus, pastor. Esse estudo é tremendo, pastor. Que Deus abençoe. Está muito bom, está muito bom. Está esquentando, né? Está cada vez melhor. Glória a Deus. Que bom, que bom. Eu perdi o começo dos versículos, mas depois eu ver se eu recupero. Depois eu pego. Eu peguei Mateus 16 em diante, eu peguei. Porque eu saí, né? Estamos na casa da menina. Sim. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, 19. Esse eu peguei. Esse em diante eu peguei. A gente leu também, a base do milênio está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Apocalipse 20?
Versículo de 1 a 4. Ah, tá. Apocalipse 20, de 1 a 4. Okay. Amém. Pastor, Oi, mas é muito bom aí ouvir também, muito bom. Um abraço a todos. Pastor, eu tenho uma pergunta. Sim. Não é bem, assim, eu sempre falo, não é bem uma pergunta, não é que o senhor precisa ter a resposta, entendeu? Mas um questionamento, né? Sim. Então, igual a irmã Esther chegou a falar aí que as coisas ainda vão piorar muito, né? A gente está vivendo dias maus, mas piores dias virão. E quando realmente vier o anticristo e tudo isso, aí a gente já não está mais aqui e a gente já está com Jesus, né? Sim. Aí depois que acontecerem todas as taças, os selos abertos e a guerra do Armagedon, aí Jesus vem e tem uma batalha, né? Então, eu vou parar aí agora. Agora, a primeira pergunta. O pastor falou assim, que todos os reinos da terra contra o reino de Israel. Então, ainda teria essa rivalidade, né? Que tem atualmente hoje. Já tem muita gente com raiva de Israel, não é mesmo? Tem um pouco do lado e um pouco contra. A maioria é contra. Você lembra? Aí, então, isso mais ou menos se continuaria até essa época aí depois do anticristo e tudo mais? É isso? Não. Você lembra que na última classe a gente falou que da boca da besta, da boca do anticristo, da besta, do falso profeta, da boca de cada um saiu um demônio em forma de rã. Lembra disso? Sim, de rã. Yes, eu sei. Esses demônios são os demônios que vão ir às nações e vão convencer as nações a se unirem ao anticristo para ir em guerra contra Israel. Essa é a razão da batalha do Armagedon. Eles se unirem para irem contra Israel. Só que, antes desse confronto acontecer, o Senhor Jesus ele vem com um exército celestial e eles são exterminados, são derrotados. E é quando Satanás é vencido e trancado no abismo para começar o milênio. Então aí agora que é a minha pergunta. Então, Israel, ou pelo menos parte do povo de Israel, não vai cair, vamos chamar assim, de cair no conto do anticristo? Muitos vão. Muitos vão. Mas os que vão estar indo para ser, que esses reis vão ir lutar contra Israel, seriam alguns israelitas do povo judeu, né? Que não aceitaram. Não aceitaram. E esses vão ir. Pode ser como a gente sabe que um exército de 300 pode ganhar de um exército de não sei quantos. Basta de que lado que Deus está, né? Eles vão ir contra a Israel, né? Porque durante os 3 anos e meio, você lembra que os 144 mil vão estar pregando a todas as nações, inclusive a eles. E muitos não vão se render ao anticristo, né? Então, é o que eles chamam do remanescente, povo remanescente. Então, essa batalha vai ser exatamente contra eles no sentido de eliminá-los, né? Então, é quando o Senhor vem e tem a guerra, a batalha do Armagedon, e aí, após terminar a batalha, ele, então, começa o milênio, porque Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. E quando o pastor falou que tem portas e ferrolho, o que é o ferrolho? Não, ferrolhos é como se fosse fechaduras. Umas fechaduras. Porque o abismo é uma prisão com portas e ferrolhos, onde já está ocupada por todos aqueles anjos que saíram do seu estágio original por rebelar-se contra Deus. Caídos. E muitos desses demônios estão trancados em prisões no abismo para o dia do juízo, que é o nosso próximo assunto depois do milênio. Entendeu?
Então, nós estamos falando muito a igreja que está com Jesus, e nós sabemos desses demônios ou desses anjos caídos que estão já aprisionados, e quando Jesus vem e tem a batalha do Armagedon, aí todo mundo que morre, os que estavam com a marca da besta e tudo mais, aí o que acontece? Esses vão para o... Vão presos também. Não, os que forem mortos durante esse período, que já tem a marca da besta, esses já não tem mais como serem salvos, né? Então, esses vão ficar no lugar onde é a morada dos mortos, aguardando o julgamento final. Mas, por exemplo, quando o diabo for mandado realmente para ir para esses 1000 anos, para estar lá preso, né? Com eles, só os demônios e só os anjos caídos? Então, porque a Bíblia fala que esse lugar já é o lugar de aprisionamento, que a Bíblia chama de o reino dos mortos. Então, o que você tem uma ideia de ilustração muito clara sobre isso é aquela passagem de Lucas, do rico e Lázaro. Onde o rico morre sem salvação e vai para o lugar de tormento. E o Lázaro é salvo e vai para o seio de Abraão, né? Então, o seio de Abraão é onde estão todos aqueles que aguardam pela grande ressurreição, né? Quando Jesus vier para buscar a igreja, esses que estão no seio de Abraão ressuscitarão, né? É a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo, né? Ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. E os que estão já lá no lugar de tormento, ali vão permanecer até o juízo final. Entendeu? Do juízo final, quando Jesus virá e todo olho virá, Apocalipse 1:7, né, pastor? Sim, é porque no juízo final é quando a Bíblia diz que todos os seres se apresentarão diante do Senhor. Então, vai se abrir o livro da vida e os outros livros. O livro da vida é onde está registrado o nome de todos aqueles que foram salvos em Cristo. E os outros livros são os livros onde estão registrados todos os atos de Mussolini, de Hitler, de todo esse pessoal que já viveu. Então, todas essas pessoas vão se apresentar diante do Senhor, os seus atos vão ser lidos a eles e eles receberão condenação diante daquilo que praticaram. Então, é o juízo final, entendeu? Final, tá. Tremendo. Pastor, oi. Só mais uma perguntinha aqui, também não precisa dar resposta, é só um comentário, e se o pastor quiser já comentar. No céu, a gente fala muito de vários céus, né? A Bíblia fala. Nós não estou falando nós, né? A Bíblia. Nós temos vários céus. Também tem isso lá no inferno? Assim, um inferno mais quente, um pouquinho menos quente. Não vou brincar aqui com a coisa, mas não é brincadeira. Mas a Bíblia... Eu acho que não. Eu acho que é um local de tormento. De tormento. Então, quando eu falar assim, por exemplo, que vai ter vamos dizer assim, porque é o que eu creio também, que é estar sem Deus, entendeu? Já é a condenação, né? Então, não vai ter assim, apesar que o pastor acabou de falar do livro dos Atos, né? Que a pessoa que vai abrir vai ser julgado, é uma condenação que é como a gente disse que também que é pecado, não é pecadinho, pecadão. Não. Já é tipo assim, já está indo para o inferno agora. Não tem um inferno com mais quente. Com muito ou com pouco. O pior de tudo é não reconhecer a Cristo como Salvador, né? Isso. Então, a pessoa pode ser uma pessoa que nunca matou ninguém, nunca roubou, sempre teve uma vida exemplar. Mas pelo simples fato dela não ter reconhecido Cristo como seu Salvador,
ela já está condenada. Rejeição, né, pastor? Rejeitou. Rejeição. Rejeição. Então, é bem complicado. Agora, a Bíblia fala, por exemplo, Paulo, ele fala que ele foi ao terceiro céu, né? Ele foi arrebatado, porque o primeiro céu é esse que a gente vê sobre a nossa cabeça, que é a atmosfera, né? Mas Paulo, ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu já ouvi, nesse livro que eu estudo sobre o Apocalipse, no livro fala até no quinto céu, é onde está a santidade de Deus, entendeu? Eu creio que é o lugar onde estão os 24 anciãos que lançam suas coroas, se prostram diante do Senhor. Então, eu creio que é como se fosse... eu acho que Deus, ele mais ou menos... dos santos. O santo, é como se fosse o santo dos santos, do santuário, do tabernáculo, né? Quando foi feito aqui na Terra. Eu acho que é mais ou menos assim. Deus, quando instituiu o tabernáculo para ser construído, eu creio que era mais para dar uma ideia aos homens do que é o lugar santíssimo, né? Isso. Que não é qualquer um que pode entrar lá, entendeu? Então, você viu que tinha o ato exterior, onde as pessoas ficavam, tinha o local do sacrifício, e até independente, separado, né? E só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Santo do santo, né? Ok, agora outra pergunta referente ao estudo, tá? Então, quando Jesus estiver reinando nesse pré-milenismo, nessa ideia, nós sabemos que é uma coisa de fato, né? Um reino literal. E aí falou assim, que a sede será em Jerusalém. A Bíblia fala que nós vamos ter novos céus e nova terra. Já seria nessa época do milênio ou é depois do milênio que aí tem o novo céu? Eu creio que esse novo céu e nova terra vai ser depois do juízo. Do juízo final, né? Depois que o diabo acabou já. Eu creio que vai ser depois do juízo final, esse novo céu e nova terra. Ali vai ser só um pedacinho para a gente ver a glória de Deus, né, pastor? Né? Ali em Jerusalém, quando Cristo ficar assim, ser o governador, ele vai governar, não é isso, pastor? Sim, ele vai ser o governador único sobre toda a terra. Não, eu estava aqui pensando, é só para a gente bater o recorde de Matusalém. Porque Matusalém vai viver menos que nós, hello! Ele viveu 900 O dele vai dar dobradinha. Ele viveu o dele vai ser 1000 anos mais os 969 dele. Mas é algo assim maravilhoso. Conhecer um pouco dessa parte da Bíblia, que são assuntos que geralmente nós não pregamos na igreja, porque muita gente não vai entender, né? Então, é mais assim, quando é um estudo e tal, você mostra com mais detalhe sobre as referências bíblicas, né? Você vê que Isaías lá atrás já havia falado sobre esse tema, né? Isaías viveu muito antes de Cristo, né? Ele já profetizou o futuro, né, pastor? O futuro. É que eu vejo assim, Isaías ele profetizou a vinda de Jesus ao mundo como um homem, que Jesus veio, né? Tem várias profecias de Isaías que conta isso. Aí também tem essas profecias que já é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, tipo assim, ele teve a visão, né, a profética, de fatos que iam acontecer, tipo, em diferentes épocas. Sim, né? sim. Como o Daniel também, né? O Daniel também teve. Daniel também teve. E o livro de Isaías, você quando está lendo o livro de Isaías, você percebe que ele está falando de um assunto praticamente local, momentâneo, de repente ele dá um salto lá para frente. E aí ele fala de algo lá que ainda nem aconteceu. Então, Isaías ele é muito assim, né? Ora é algo momentâneo da situação local e de repente ele dá um salto lá para frente. Mas agora
assim como os assuntos anteriores que nós lemos, que nós estudamos, esse também tem essas questões de interpretação, né? Tem o pré-milenismo, que crê que é um governo literal, tem um pós e tem o amilenismo, que não crê no milênio. Entendeu? São três. Então, e eu não vejo por que não crer se a gente lê aqui a Bíblia, está dizendo que o reino do mundo será de Cristo, ou seja, ele governará sobre tudo. Sempre que eu penso em profecia, eu penso assim, muito mais difícil foi criar céus e terra. Deus criou. Deus criou. Entendeu? Do nada, né? Que é quando se cria do nada. Criou e do com nada. a palavra, apenas com a palavra. Então, eu gosto muito de sempre lembrar que na nossa versão em português, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus Cristo. Em inglês, é the word, porque não é verbo, eles não usam a palavra verbo. A palavra. Sim, então, sim. Deus, quando ele falou, haja luz e houve luz, é a palavra dele. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sim. Cristo foi a maneira que Deus fez para dar-se a conhecer aos homens, né? Exato. Por isso que quando perguntaram a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, ele falou, mas eu estou há tanto tempo no meio de vós e vocês querem que eu mostre o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, né? Porque a mesma, a essência é a mesma, né? Pastor, quando o senhor falou do anjo, né, tem vários anjos, arcanjos, serafins. Isso. Esse também é um tema que depois... Eu tenho um estudo, eu já tenho um estudo pronto que eu dei eu acho que eu dei esse estudo, eu não sei se eu cheguei a dar esse estudo aqui, que é o estudo chamado Angiologia, que fala sobre todas as hierarquias angelicais. A função... seria uma sugestão. Eu acho que nós vamos estudar sobre a origem dos anjos nesse curso. Pastor, eu gostaria muito. Nossa, nós vamos estudar sobre a origem dos anjos e a gente deve falar sobre isso, sobre essa hierarquia angelical. Porque a gente fala anjo, mas não é só anjo. Anjo, arcanjo, serafim, né? Serafins, querubins. Cada um tem uma missão, né? Uhum. Não só a missão, e eles são diferentes, né? Uns são descritos com asas diferentes, eles têm muita... muito envolvente com Deus. Eu tenho pronto, eu não me lembro se eu já dei aqui esse estudo ou se eu dei no Brasil, mas há pouco tempo atrás eu estava mexendo em umas coisas minhas aí, que eu tenho muito material guardado, aí eu vi essa apostila sobre angiologia, sobre os anjos. Mas a gente vai estudar, nós vamos estudar quando a gente terminar o juízo final, a gente vai estudar sobre a origem de Satanás e a origem dos anjos. Ok. Então a gente deve falar sobre essa hierarquia angelical. Joia. Muito importante. Obrigada, pastor. Tá bom? Olha, eu estou dando só as notícias, né? As meninas conseguiram a casa. Nós estivemos lá em San Antônio, eu e o Cris. Dessa vez ele está aqui do meu lado, ele não quer ser mostrado, não. Vou mostrar ele está ali, sentadinho. Olá, Cris, tudo bom? Nós estivemos lá em San Antônio, elas, graças a Deus, já escolheram a casa, já colocamos os papéis, já passou, já recebemos o ok. E agora eu não tenho certeza se esse final de semana eu já vou de novo para a mudança, mas eu sei que no outro final de semana já é a graduação da Stephanie. Ela está fazendo colação de grau, vai ser no Alamo Dome. Como se fosse aqui do Rockets, aqui, né? Em Houston, lá é bem grande, tudo também, tudo muito grande. Eu acho que eu fui lá, né? Onde é a sede do time de basquete de San Antônio? É do time de basquete de San Antônio, exato. Vai ser no Alamo Dome, e vai ser no dia 11, aí a gente vai ficar lá, 11, 12, com certeza, no final de semana. Próximo, não é no dia 4 agora, mas eu, infelizmente, estou passando mais tempo lá em San Antônio do que aqui no final de semana, até porque a gente está ajudando elas. Agora conseguiu a casa, mas
tem nada para mover ainda, não tem, tem pouquinha coisinha feita. E aí elas graduam, e aí no outro fim de semana, que é o final de semana da mudança mesmo. Ok. E vamos ver como fica, pastor. Mas eu estou online. Esse domingo eu não pude assistir online, não, mas eu ainda vou assistir. Mas A mensagem foi muito boa. Eu vou participar, vou ouvir sim. Mas muito quando boa. eu não estou lá em presença, eu estou em coração. Tá? Foi muito boa. E para a gente foi um domingo bem turbulento, né? Que a gente chegou lá 3h30 para fazer o ensaio com os músicos. A menina que liga o som, que tem que chegar às 3h30, me chega lá na igreja 4:45, e eles abriram agora cultos para outras igrejas, quase no mesmo horário do nosso, levaram todos os microfones, não tinha um microfone para a gente ensaiar. Entendeu? Aí, essa semana, ontem, eu já entrei num site que me indicaram, e eu já fiz a compra dos microfones para a nossa igreja. Aí eu vou levar, vou instalar, a gente vai usar. Quando acabar, eu tiro fora e trago para casa. Isso mesmo, pastor. Porque não pode deixar lá. Se deixar lá, some. Exato. Que coisa. Então, e agora... Eu oro para que Deus abençoe o local, que está bom lá, mas talvez tenha um outro local ainda melhor. Pois é, mas eles... quando a gente foi para lá, irmã, só tinham 6 igrejas lá dentro. Agora são 12. Nossa! 12. E o pastor... Pastor, eu tenho muito medo de virar negócio, viu, pastor? Não, mas é porque já está. Ele quer botar, sabe quanto? Ele quer botar 18. Nossa! Porque agora tem 3 templos, né? Tem o nosso, tem o deles e tem um outro lá em cima que eles fizeram. Então, nesses 3 espaços, eles querem meter 18 igrejas. Esse é meu receio muito grande com virar uma companhia, virar um business. Então, eu entrei num site... Eu conheço pessoas que falam isso, pastor, fala assim, aliás, são pessoas ateias ou pelo menos são folgadas, mas quase sempre falam assim, quando eu não puder ser nada, eu vou ser pastor, para fazer dinheiro. Fala assim, entendeu? São pessoas muito idiotas. Fora online, pelo menos, são muito idiotas, que não sabem nem a responsabilidade de ser um pastor. Mas falam exatamente pela visão de que vê igrejas crescendo e o bolso do pastor... Então, como se diz isso? Infelizmente, existe. Não, infelizmente existe. E existe em qualquer meio. E isso acaba afetando as pessoas que estão fazendo um trabalho com seriedade. Exatamente. Porque as pessoas acham que todo mundo é igual. Exatamente. Entendeu? Esse é o erro, né? Então, aí a gente conversou depois do culto, a pessoa, não, pastor, em vez de se eu comprasse com microfone com fio, compra logo sem fio. Eu falei, então vou comprar logo sem fio. Comprei um microfone sem fio logo. A benção. Para ficar mais bacana. Isso, aí não vai ter aquele monte de fio embolado lá no meio do púlpito lá. Pastor, se for microfone sem fio, o microfone é da igreja, a igreja já não pode economizar nos $150 que paga para o som lá? Não, mas eles cobram isso para aquela pessoa que fica lá na mesa operando lá. Isso que eu estou falando. Se já o microfone é da igreja, a filmagem é da igreja, essa pessoa precisa estar lá. E essas pessoas supostamente que eles cobram da gente para estar lá, eles não cumprem aquilo que foi combinado, porque o combinado é chegar às 3h30 para ligar o som, conectar os microfones, checar tudo, porque a gente vai ensaiar os louvores. Aí essa menina, eles levaram os microfones todos, a menina não chegou, a gente não podia ensaiar. Conclusão, a gente foi conseguir os microfones para ensaiar quando acabou o culto lá da igreja hispana. Aí a gente teve que fazer a classe da escola dominical numa salinha para poder ensaiar no santuário. Entendeu? Então, eu já encomendei, eu espero que chegue a tempo para a gente já levar para a igreja domingo. Amém, pastor. Glória a Deus. Se Deus quiser. Então, tá bom. Glória a Deus. Isso. E microfone sempre é bem-vindo, né? Que a gente pode fazer uma atividade, por exemplo, fora do âmbito do templo, da igreja. Sim. O
microfone sempre é bem-vindo. É só você levar o transmissor. Você leva o transmissor, pronto, não tem problema. Muito bom. Isso. Tá bom, pastor Roger. Já vi que teve, até a Beth já saiu aí. O pessoal entra caladinho e sai caladinho. Nós tá aqui que fala. Tá bom, que Deus abençoe. Um abraço para vocês. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe todo mundo. Amém. Ok, que Deus abençoe. Um abração. Amém.